Bom dia, queridos. A gente hoje vai fazer, então, dar continuidade ao nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos falar sobre a parte em que Jesus ensina: venha a nós o teu reino. Então, há três coisas que eu gostaria que a gente considerasse nessa parte: venha a nós o teu reino. Bom, na petição anterior, santificado seja o teu nome, a gente aprendeu que a primeira petição fala sobre a glória de Deus em si mesma. Ou seja, as duas petições seguintes, ou seja, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, irá manifestar, na verdade, a glória desse Deus, como a glória vai ser promovida através do reino que vem e a vontade de Deus sendo estabelecida no mundo em que nós vivemos. A pergunta é: a que reino Jesus se refere? Obviamente, ao reino de Deus. Mas alguém pode dizer assim: mas vem cá, Deus não está reinando no mundo? Deus não é o Senhor desse rei, desse mundo que a gente vive, melhor dizendo? Bom, a gente precisa entender uma coisa: como é que a gente pode dizer que um determinado reino pertence ao determinado rei? Para que a gente possa dizer que um reino está relacionado a um determinado rei, é preciso a gente observar se os súditos deste reino se submetem à vontade deste rei e se os valores deste rei está claro no reino em que se diz que ele é senhor desse reino. E aí a gente tem um problema, porque quando a gente olha para o mundo que a gente vive, a gente vai chegar à conclusão de que as pessoas, os súditos desse suposto reino de Deus, que a gente vai dizer que é a terra, por exemplo, a gente vai ver que essas pessoas não se submetem a Deus. Muitos até nem acreditam em Deus, né? Muitos vivem completamente contrário aos valores de Deus. O que significa dizer que se as pessoas que vivem nesse reino não vivem de acordo com o rei que a gente diz ser o rei desse reino, então a gente vai poder dizer que, na verdade, este rei não reina sobre esse reino. Porque se ele reinasse sobre esse reino, a gente teria aqui a sua autoridade, o seu poder manifesto, e os súditos desse reino, desse rei, estariam submissos a ele, e os valores que esses súditos teriam na sua vida têm a ver com os valores deste rei. O que a gente vê claramente que não acontece no mundo em que a gente vive, tá certo? Jesus, por exemplo, disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, esse reino que a gente diz que Deus, que muitos acreditam que Deus reina, na verdade, Jesus disse que quem reina nele é Satanás. Ou seja, os valores que a gente tem nesse reino são os valores que o diabo tem aqui. Ou seja, ainda que as pessoas possam dizer: não, eu não sou súdito, mas à medida que a gente vive com todas aquelas atitudes próprias do inimigo, então a gente está vivendo como se ele fosse o rei desse mundo. E essa é a razão pela qual Jesus disse que a gente deve orar: venha a nós o teu reino. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o reino de Deus precisa ser estabelecido aqui, porque à medida que o reino de Deus for estabelecido, nós, como súditos desse rei, vamos viver os valores desse reino. Então, para que o reino de Deus seja estabelecido, a gente precisa começar a viver os valores de Deus na nossa vida. A gente precisa, de fato, viver uma vida de submissão a esse Deus, porque essa é uma maneira do reino de Deus, de fato, se materializar entre nós. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse assim: é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus vem ao mundo e começa a falar sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o juízo de Deus também. Jesus falou, né? Ou seja, Jesus começa a falar sobre esse reino. Quando Jesus começa a pregar sobre esse reino, automaticamente o reino de Deus vai sendo estabelecido. Muitas pessoas vão se convertendo, muitas pessoas vão abraçando a fé cristã, muitas pessoas vão tendo um encontro com Deus e aí vão se tornando súditos desse reino. Então a gente começa a encontrar pequenos sinais desse reino de Deus na terra, mas ainda está muito longe
de um estabelecimento pleno. De fato, este reino só será plenamente estabelecido quando Jesus vier a segunda vez. Ele disse que ele vai estabelecer plenamente. Mas até lá, eu e você, que nos vemos como filhos de Deus, temos que lutar para que o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo, para que a vontade de Deus seja feita, para que os valores de Deus sejam estabelecidos. E esse é um papel que eu e você temos a desempenhar. Então, venha a nós o teu reino, é uma responsabilidade que eu e você precisamos assumir diante de Deus, diante do mundo que a gente vive, para promover os valores de Deus, para promover a vontade de Deus na vida das pessoas, a fim de que Deus de fato seja Senhor desse mundo que a gente vive. Que Deus nos abençoe. Amanhã, então, a gente vai falar sobre seja feita a tua vontade. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Tchau.